Oi. Bom dia. Grande prazer estar aqui na Igreja Batista Regular Betel mais uma vez. Estamos desde ontem acompanhando a conferência. Acredito que boa parte dos irmãos deve me conhecer dos encontros de corais da Cibrese, que já organizamos há 3 anos aqui nessa igreja, e alguns outros eventos que estive aqui também. Mas irei me apresentar melhor para os irmãos me conhecerem, a conhecerem minha história de maneira melhor. Acredito que não aparecerá aqui, O slide que eu estou apresentando está um pouco desatualizado, algumas informações, mas a gente vai ajustando. Há alguns anos atrás, o pastor Eloilson, na época que ainda pastoreava esta igreja, entrou em contato para intermediar esta apresentação aqui, esse testemunho e a mensagem. Só que por causa da transição, ele estava saindo já daqui da Betel, não houve esta apresentação. Mas aqui estou algum tempo depois, dessa vez por intermédio da irmã Cimeia, que trouxe essa oportunidade. Meu nome, Carlos Eduardo Mitoso de Mello. Como falei, o slide está desatualizado, então tenho 22 anos de idade. Nasci e moro em Manaus, a congregação também está desatualizada e trabalho como design gráfico atualmente. Para ver se vai passar aqui. Acredito que o PDF então não vai conseguir passar, você pode passar para mim, por favor. Esta é minha família, que está aqui me acompanhando também, peço que fiquem de pé, estão ali atrás. Meu pai é Olandes Carlos, minha mãe é Alcilene Mello e meu irmão Carlos Daniel. Inclusive já recebi a famosa pergunta: vocês são gêmeos? Não, não somos gêmeos. Ele é o irmão mais novo. Pode passar? Contando um pouco da história. Tudo começa em casa. Desde pequeno fui ensinado nos princípios bíblicos, meus pais me ensinando o que era correto, o que não era, à luz da Bíblia, o que podia fazer, o que não se podia, o que agradava a Deus e o que não agradava. E por isso que o versículo que eu coloquei é o famoso texto de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Sempre lembro que esse versículo não é uma promessa, mas um princípio que se encontra em Provérbios. Assim como todo o livro de Provérbios. Temos várias coisas ali que não são promessas, mas princípios de vida. Adiantando a história, temos minha segunda mãe, mãe de minha mãe, que também tem boa parte nessa história. A minha avó, ela foi sempre responsável por me levar a programações da igreja, principalmente as infantis, clubes bíblicos, EBFs e outros eventos. E por vezes eu dormia na casa dela, era um costume que eu tinha ainda na infância. E em um café da manhã, ela me perguntou: você já aceitou a Cristo como seu Salvador? Eu tinha 6 anos de idade. E na minha mente a pergunta era óbvia. Claro que eu já aceitei, eu já vou para a igreja, já decoro os versículos, já presto atenção nas histórias, até que ela me surpreendeu apresentando o famoso plano de salvação. As 5 cores já tão conhecidas, que mostram que Deus nos ama. Mas todos nós nascemos pecadores e precisamos de um Salvador. Então, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por nós, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Ali entendi que mesmo indo à igreja, mesmo já participando das atividades, eu necessitava de um Salvador, porque nasci pecador. E com 6 anos de idade, aceitei a Cristo como meu Salvador ali, naquele café da manhã. E o versículo que eu coloco é o de Timóteo: lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice, e sei que em você essa mesma fé continua firme. Avançando mais um pouco, como eu já citei aqui brevemente, minha infância foi dentro da igreja, memorizando versículos, atento sempre às histórias. Quando alguma professora de EBD perguntava: quem quer explicar o que você aprendeu hoje? Eu já levantava a mão que eu queria dar lá o relatório de EBD. Avançando mais, temos também o interesse teológico que começou por volta de 12 anos. Aqui a história começa a tomar um novo rumo. Uma mensagem que o pastor Ulisses era pastor da Canaã, que era a igreja em que eu estava na época. Hoje, atualmente, ele está em Boa Vista, na Igreja Batista Regular, da Igreja Batista Regular Esperança, lá em Boa Vista. E uma de suas mensagens me chamou a atenção. Até aquele ponto, eu não prestava muita atenção em mensagens, porque para mim era coisas de adulto. Para mim era coisa que só adultos entenderiam, eu era criança, então eu geralmente estava fazendo alguma outra coisa. Mas ali ele leu o versículo de Apocalipse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e mais lá à frente, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. E aquilo me chamou a atenção.
como Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, morreu antes que o mundo existisse, se ele veio a existir só depois de uma boa parte de história, mais ou menos 4.000 anos de história que se passaram. E prestando atenção na mensagem, percebi que Jesus Cristo é o alvo de toda a Escritura. Todas as histórias estão conectadas a ele. E ali nasceu esse interesse teológico. É assim que eu quero aprender a Bíblia. Quero aprender a Bíblia dessa maneira mais completa, entendendo mais profundamente, não só aquilo que nós vemos no clubinho, que claro que não é algo simples, né? Algo que apresenta salvação às crianças, mas ali eu senti o desejo de ir mais a fundo, mais além do que já estava sendo ensinado. Avançando, na época o pastor João Costa era o pastor titular da igreja, então as mensagens que eu comecei a prestar atenção eram as dele no púlpito, onde eu comecei agora a anotar coisas, comecei agora a me fazer perguntas, e sua esposa, irmã Malvina, também tem parte nessa história, por ser a irmã que sempre foi minha professora desde pequeno, né? No clube, em EBF, em EBD. Aquelas primeiras histórias que nós ouvimos quando crianças, ela e minha avó foram responsáveis por me apresentar as clássicas da Arca de Noé, Davi matando Golias, coisas que nós já sabemos hoje porque alguém lá atrás nos ensinou. Pastor Sidney também foi importante nesse trajeto, porque agora eu não tinha só um pastor que estava lá no púlpito pregando. Agora eu tinha um pastor que sempre que descia do púlpito eu já ia lá com ele para fazer perguntas. Era um pastor onde eu já tinha mais contato, onde eu já podia tirar minhas dúvidas. Ele mesmo me dava desafios. Estude a vida de tal personagem, me traga domingo que vem. Montamos até um grupo que aparecerá, que na época era chamado de Detetives da Bíblia. Tinha eu, meu irmão e mais um jovem da Canaã, onde ele apresentava alguns desafios para nós fazermos durante a semana. Isso, o interesse teológico foi somente crescendo. Ainda com 12 anos de idade, comecei também a me interessar pela música. Na verdade, sempre tive um interesse na área da música, né? Só foi uma oportunidade que surgiu ali com a escola de música que se abriu na Canaã. Vários músicos, na época, eram da Igreja Batista Regular Canaã, inclusive professores lá no Sebran também. E ali comecei a aprender piano. Mas o meu interesse sempre foi mesclar a música e a teologia, no sentido de que ajudar na igreja. Não aprender música só por um hobby, porque eu quero tocar a música do meu desenho animado favorito, mas porque eu queria ajudar, principalmente culto de oração, que geralmente as igrejas não têm músicos em cultos de orações, ou em outros eventos, como estou fazendo até hoje, auxiliando em eventos musicais, auxiliando em conferências e outras programações. Como vocês já conhecem, Encontro de Corais é uma delas. Avançando, mais à frente comecei a adentrar no ministério infantil, e aqui a história dá mais um salto, porque o que começou com só um interesse pelas histórias bíblicas, avançou para aprender mais profundamente no sentido de teologia, agora estamos avançando para missões. Participando do ministério infantil, já crescendo, né? Eu sempre fui um pouco mais alto que as crianças, então já fui sendo tirado, e ali comecei a auxiliar professores, fui colocado para ensinar um versículo, para ajudar nos fantoches, e ali nasceu um interesse missionário. Quando eu saía na rua para entregar os convites para a EBF, falar com os pais das crianças, percebi, é para isso que eu nasci, para estar convidando, para estar ensinando a outras pessoas sobre o que nós aprendemos. Avançando mais um pouco, em 2020, antes da pandemia afetar o Brasil, ainda estava lá para o lado da Ásia, eu e minha família participamos da viagem missionária Médio Solimões, que é uma viagem, acredito que vai aparecer aí. Não, pode voltar, por favor. Visitamos algumas comunidades e lá fazíamos trabalhos, fazíamos evangelismo, clube bíblicos, palestra para adultos, e algumas palestras específicas também. E nessa viagem missionária, o desejo missionário que já estava ali dentro expandiu para fora de Manaus agora. Porque agora eu estava vendo a realidade dos interiores. A gente via vários interiores com muitas crianças. De uma casa só, aquelas casas altas, saíam 10 crianças de baixo, que era de uma família só. E ali não tinha uma pessoa para começar um trabalho infantil, não tinha uma pessoa para começar um clube bíblico, para realizar uma EBF. Várias igrejas que nós passamos não tinham pastores. Tinham algum irmão mais experiente que tomava de conta da congregação, mas não tinha um pastor para levar o trabalho mais à frente. Então aqui temos mais um salto na história, onde o desejo missionário expandiu para ajudar nas áreas mais necessitadas, principalmente nos interiores e em outros locais.
Avançando mais, depois de 2020 veio a pandemia, então com o retorno das igrejas retornamos também e comecei a adentrar mais ainda no Ministério Infantil, agora liderando o departamento, realizando EBFs com auxílio de outros irmãos em outras igrejas e também na minha igreja local. Pode passar? O grupo que o pastor Sidney Alexandre formou comigo e mais 2 crianças, detetives da Bíblia, se tornou um grupo que eu dei ideia de WhatsApp, onde o grupo tem 10 crianças atualmente, está aqui. Essas 10 crianças são de igrejas diferentes, inclusive algumas de Manaus. Temos uma de Itacoatiara e uma de Normandia, que é filha do missionário Rosenildo, da Missão Paulo de Tarso. E ali funciona como um clube bíblico virtual. Só que a diferença é que eles têm mais liberdade para conversar com o professor, para a gente discutir melhor os temas, são apresentados desafios, e sigo com esse grupo até hoje há 3 anos. Avançando, em 2020, 2021 e 22 participei do Ayume, que é um acampamento missionário da Novas Tribos do Brasil, só intensificando mais o desejo de missões. Mais à frente, atualmente também tenho desenvolvido a exposição da palavra, comecei dando estudos em quarta-feiras, estudo para jovens, e avançando mais também, estou apresentando meu testemunho em algumas igrejas. Já faz um tempo que eu estou pregando e apresentando testemunho nas igrejas em Manaus. Preguei em algumas conferências também, já desenvolvendo mais também essa exposição da palavra. Pode avançar. Viagens missionárias que temos realizado também, mas avançando mais um pouco. Atualmente faço parte da diretoria da Cibrese de 2024 e 2025. Esse ano se encerra essa diretoria, que é a coordenadoria das igrejas batistas regulares do nosso setor. Nós fazemos encontro de corais, encontro de casais, integrações gerais, entre outras atividades que temos no calendário. E aonde eu quero chegar com tudo isso é aqui. Este é o Seminário Batista do Cariri, que fica no Crato, no Ceará, Seminário Batista Regular daquela região. Se eu não me engano, o primeiro Seminário Batista Regular do Brasil. E Deus colocou no meu coração esse desejo de cursar teologia durante os 4 anos de teologia lá nesse seminário. E se Deus quiser, estarei retornando depois desses 4 anos para o Amazonas para trabalhar aqui, que é a região onde eu mais vejo a necessidade nos nossos interiores. Então peço que estejam orando por isso. Esse plano de ir ao seminário já está há alguns anos comigo e com a família. Pode avançar mais um? Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Já estava praticamente tudo marcado quando meu pai sofreu um AVC no ano passado, em fevereiro do ano passado. Meu pai que está ali. E isso trouxe esse impedimento de ir ao seminário. Muita coisa na vida mudou, foi algo que nos pegou de surpresa, né? Mas como vocês podem ver, ele já está participando aqui dos eventos, já está andando com o nosso auxílio e já está se recuperando, já está conversando. Em comparação ao estado que ele chegou em casa, ele melhorou bastante, a evolução foi grande, porque ele chegou em casa sem falar, sem andar, e já está aqui depois de algumas fisioterapias, fonoterapias, e ainda precisando de auxílio, porque precisa ser constante esses exercícios. Pode passar mais um? Temos aqui algumas fotos do desenvolvimento dele no decorrer desse ano até aqui. Então, com isso, deixo aqui meus pedidos de orações. Pode passar? Minha vida espiritual, minha família, os planos de ir ao seminário do Cariri, que eles não foram parados, eles só entraram em pausa, não foram cessados ou cancelados. Entrou em pausa e quando Deus quiser, estarei indo até lá. Então peço orações por isso, pelo meu sustento durante os 4 anos e para que Deus me guie nessa jornada. E o versículo que eu deixo, que está no slide seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo é sempre avançar. Amém? Tendo os irmãos já conhecido um pouco da minha história, agora vamos abrir nossas Bíblias para Marcos, capítulo 16, versículo 15, conhecido texto de missões. Talvez um dos mais conhecidos sobre o assunto missões.
Marcos capítulo 16, versículo 15. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vamos ler todos juntos na versão atualizada esse versículo. No final vamos falar a referência também. 1, 2, 3. E disse-lhes: Marcos. O tema da mensagem de hoje é um coração missionário. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa manhã que o Senhor concede a cada um de nós. Por esse privilégio, essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos te servindo aqui, através dos hinos, através da leitura da Bíblia, através do estudo bíblico, através da comunhão que tivemos no café e também teremos logo mais. Senhor, ser com cada um de nós, venha ser com nossos corações, que nós venhamos entender a Tua palavra que o Senhor deixou para nós estarmos entendendo a nossa missão aqui, o nosso propósito neste Teu reino no qual nós fomos chamados. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Não sei quantos aqui conhecem a missionária Simone Botilheiro, que ela é a esposa do missionário Sérgio. Alguém dá um clique na tela para ver se pega? Que eu não sei se o alcance do passador vai pegar lá. Acho que pegou. Não sei quantos conhecem a missionária Simone Botilheiro. Ela é a esposa do missionário Sérgio Botilheiro, da missão Novas Tribos do Brasil. E atualmente o missionário Sérgio é presidente também da missão Novas Tribos do Brasil. E a missionária, ela também é médica. Então ela relata algo interessante que aconteceu no final de um expediente. Ela já estava cansada lá no seu consultório, já estava querendo ir para casa, mas uma situação inesperada acontece. Um paciente chega de última hora. E esse paciente é um jovem, ele é biólogo. E ele chega com uma doença chamada leishmaniose, uma doença que já estava se avançando há 1 ano. Esse jovem ele trabalhava na região do norte do Mato Grosso, do Amazonas e em Tocantins. E ele procurou atendimento depois de 1 ano por causa da leishmaniose que estava o alcançando. E a doutora Simone com certeza estava curiosa, perguntou: mas por que tanto tempo sem cuidar dessa doença? E ele disse: eu não posso parar o que estou fazendo para me tratar. E claro que ela, curiosa, também perguntou: e o que você está fazendo que não pôde parar durante esse ano todo para tratar uma doença tão séria como a leishmaniose? Então, ele contou que passava seus dias na mata fechada, correndo riscos diários. Já havia escapado de 7 encontros com onças, além de lidar constantemente... Cadê o Data Show? Perfeito. Ele corria riscos na mata fechada, com cobras, aranhas, já tinha escapado de encontros com onças várias vezes. Tudo isso por uma missão. A sua missão era... agora está pegando. A sua missão era descrever um anfíbio transparente que só vive na região, dessas 3 regiões que nós citamos. Um sapo transparente. E ao falar desse sapo raro, ele quase chorava. Seu entusiasmo era contagiante. Ele falava tão empolgadamente sobre esse animal que ele estava estudando, que chamou a atenção até dos outros enfermeiros. Os outros enfermeiros chegavam ali na sala para ouvir o que ele estava falando sobre aquele anfíbio com tanto entusiasmo. Todos no plantão ficaram em silêncio ouvindo enquanto ele contava. Ele dizia: sem os sapos a vida humana não existiria na Terra. Eles mantêm o equilíbrio da cadeia alimentar. Cada sapo cururu, por exemplo, come cerca de 1000 insetos por dia. E ele não se importava nem mesmo com a leishmaniose que estava o afetando há 1 ano. Ele disse: estou envolvido nesse trabalho. Alguém tem que se arriscar, alguém tem que ir, e eu tenho prazer nisso. Ouvindo toda essa história, a doutora Simone ficou impactada com tudo isso que ele contou. Um jovem que não ligava nem para a doença que podia afetar seu nariz, seu rosto todo daqui a algum tempo, por causa da sua missão: estudar um anfíbio transparente. E ele com entusiasmo fazia isso, com prazer. Ninguém estava obrigando ele a fazer isso.
Logo depois, aquele jovem saiu para receber suas medicações na enfermaria, o resultado dos exames, e a doutora Simone fez uma reflexão sobre tudo aquilo. E o que eu lerei agora são as palavras da própria doutora Simone. Fui alcançada com ele com toda essa história. Saí do plantão lembrando que, por muito menos que uma lesmaniose, temos desistido de uma tão grande obra, a de descrever Cristo, o Senhor, para gente como a gente, que também vive em matas, cercada de todos os perigos, mas principalmente o de perder suas vidas eternamente. Que Deus me empolgue novamente com ele e sua maravilhosa obra. Que, como Deus, valorizemos o que é eterno e o que vale mais do que o mundo inteiro. Que falemos dele como um jovem biólogo falava daqueles sapos. Por que aquele jovem parecia tão empolgado com a sua missão? Por que aquele jovem não ligava nem para uma doença? Porque o seu coração estava naquilo que ele estava fazendo. O seu coração estava naquela missão. Agora pensemos, se alguém pode se empolgar tanto por um sapo, por que nós não temos essa mesma empolgação para descrever Cristo? Ele estava descrevendo um sapo. Nós estamos descrevendo o Cristo, aquele que morreu na cruz por nós. Quando falamos de missões, não estamos falando dos sapos que mantêm o equilíbrio ecológico da vida. Estamos falando de Jesus, Filho de Deus, que dá a vida eterna. A vida eterna não é somente um equilíbrio ecológico. Não se trata de um ser que, se extinto, traria um desequilíbrio ambiental. Estamos falando do Salvador, que, se ausente da vida de alguém, resultará na condenação eterna. Por que não estamos nos empolgando tanto com missões? Um cristão, ele deve ter um coração missionário. Essa é a ênfase de hoje, e nós veremos através do texto, Marcos 16 e 15, 3 partes principais que um cristão precisa ter para obter esse coração missionário. E a primeira coisa que o texto nos apresenta é uma ordem. Ide por todo o mundo e pregai. Não é uma sugestão. Aqui Jesus falou, vão e preguem. Ele não falou somente aos que se sentem chamados ou a um grupo específico. Aqui a ordem está para todos os discípulos de Jesus Cristo. Uma ordem clara e objetiva, sem negociação. Alguns pastores discutem se a ordem está no preguem ou se está no ide, mas não importa essa discussão, o importante é que tem uma ordem. Por mais que eu acredite que o ide também é uma ordem, você tem que ir com o objetivo de pregar, e não só ir por todo canto e vai pregando. É com o objetivo, estando em mente, eu vou pregar o Evangelho. A Bíblia, ela não classifica tipos de missionários. Nem mesmo a palavra missionário aparece na Bíblia, de maneira clara. Mas de maneira didática a gente pode fazer uma separação. Podemos classificar em 3 tipos de missionários. O primeiro, o missionário itinerante. É aquele que prega onde ele estiver. Ele pode pregar no hospital, ele pode pregar numa escola, no seu trabalho, na fila do supermercado, na fila para sua consulta no médico. E aqui o missionário itinerante abrange todos nós que podemos pregar em qualquer lugar que nós estivermos. Podemos também classificar o missionário integral. O missionário integral é aquele que deixa a sua vida, o seu trabalho aqui e vai para o campo, vai para onde nós não podemos ir, vai para onde nós não alcançamos. Vai depender do sustento da igreja e não do seu próprio sustento. Vai para lugares que muitas vezes não têm ar-condicionados, lugares talvez não tão confortáveis, vai para o meio das matas, para interiores, lugares ribeirinhos. E esse é o missionário integral. Ele ocupa sua vida 100% com a missão. E temos também, podemos classificar, o missionário parcial. É aquele que ele não depende 100% do sustento da igreja, mas ele também não está como o itinerante. Ele trabalha, às vezes, visitando escolas, ele trabalha, por vezes, visitando presídios, orfanatos. Aqui em Manaus temos a missionária Kátia, que eu não sei quantos conhecem, eu dou ela como exemplo de uma missionária parcial. Porque ela não vai para os campos porque ela está cuidando de sua mãe e ela também tem saúde limitada, mas ela está fazendo a missão na escola, em orfanatos, em creches, mas ela não chega a ser uma missionária de tempo integral. Mas temos aqui 3 tipos de missionários classificados didaticamente para nós entendermos uma coisa, que todo cristão é um missionário. Obrigatoriamente, o cristão se encaixa em pelo menos um desses 3 pontos aí. Se você não é um missionário integral, não está nos campos ocupando 100% de sua vida com
com a obra de Deus no campo, você pode ser um parcial. Se você não é um missionário parcial, é porque você é um missionário itinerante. Você prega aonde estiver, em todo lugar. O resumo, todo cristão é um missionário. Charles Spurgeon tem uma frase que diz: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E essa frase é impactante, porque ela puxa uma responsabilidade para todo crente. Você precisa pregar o evangelho, porque para isso você foi chamado. Se você se diz cristão e não é um missionário, logo há algo errado, porque todo cristão é chamado para isso. Ele tem uma ordem: ide por todo mundo e pregai. Temos uma missionária, esqueci o nome, Sophia Miller. Ela, quando foi perguntado a ela: Sofia, nos diga sobre o seu chamado, nos conte como foi o seu chamado. Ela falou: que chamado? Eu li uma ordem, ide e pregai, e obedeci. Somente isso. Todo cristão já tem a ordem: ide e pregai. Há vários versículos na Bíblia que indicam que nós fomos salvos para isso, para ir e para pregar. 1 Pedro 2:9, um dos mais clássicos: vós, porém, sois raça eleita. Eleito significa escolhido. Nação santa, santo é separado. E sempre que nós separamos algo ou escolhemos algo, temos um objetivo. E o objetivo está no texto: a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O propósito foi colocado. Nós somos chamados e escolhidos para isso. Versículo de João que diz que Jesus nos enviou para que nós vamos dar frutos. E o versículo de Atos que Jesus Cristo diz que nós vamos ser testemunhas. Todos os textos indicam nós temos um propósito. Nós fomos salvos para isso, para glorificar a Deus através de missões. Há uma ordem: ide e pregai. Vão e preguem com objetivo, com intencionalidade. Se existimos para pregar, mas não pregamos, então estamos falhando no propósito de vida que nós temos. E somos até servos desobedientes. Mas diante dessa ordem, alguns podem pensar: eu não sou capaz de cumprir essa ordem. É uma ordem pesada, tá indo e pregando, ter essa intencionalidade, estar sempre pregando para as pessoas por onde eu passo. Eu não sou capaz disso, eu não sei falar ou não memorizo versículos. Algumas justificativas podem ser apresentadas. E eu posso até dizer que realmente as pessoas que pensam isso estão certas, porque ninguém é capaz se não fosse pelo Senhor. Por nossas próprias forças não somos capazes. E eu quero trazer aqui em mente os apóstolos que Jesus Cristo chamou. Eu destaquei aí que pelo menos 3 deles eram pescadores. Uma profissão considerada simples na época, não era uma posição da alta qualidade. Temos aqui Pedro, que era impulsivo. Pedro que negou a Jesus Cristo. Pedro era agoniado, né? Ele fazia pergunta e respondia: até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 3? E Jesus falou: não, Pedro, não digo até 7, mas 70 vezes 7. Próprio Pedro que negou a Cristo. Temos Tiago, que ele também tinha um temperamento forte. Tiago e seu irmão João foram chamados de filhos do trovão, porque eles já queriam mandar descer fogo do céu e destruir uma cidade, a cidade de Samaria. Temos aqui também André, que era pescador, como eu destaquei. Mateus, cobrador de impostos, que era considerado um pecador público, alguém que traiu o seu próprio povo para servir o Império Romano, que tanto menosprezava aquela nação. Temos Tomé, o duvidoso. A gente coloca que Tomé era o duvidoso, mas na verdade todos os apóstolos eram duvidosos, porque lembrando, todos eles duvidaram das mulheres que Jesus tinha ressuscitado. A diferença é que Tomé não estava no momento que Jesus apareceu, ele se destacou como o duvidoso. Mas todos os apóstolos eram duvidosos. Eles eram briguentos, viviam brigando, não entendiam bem o que Jesus falava. Jesus vivia falando: ó, como vocês são tardios de coração para entender, tardios de coração para entender. Eles não entendiam quando Jesus falava da ressurreição. Eles brigavam para ver quem era o maior no reino dos céus. Temos Simão o Zelote. O Zelote, ele era um homem que lutava pela política, era revolucionário. E temos aí um Zelote entre os apóstolos. E eu destaquei aí: todos os apóstolos, eles eram galileus. Os galileus, eles eram conhecidos como uma gente mais simples. É como se fossem pessoas de um interior muito afastado, onde não tinha nem escola. Então eles eram reconhecidos até pelo jeito de falar, como se eles tivessem um sotaque, né, interiorano, porque eles eram da região da Galileia, uma região mais afastada, mais simples, sem estudos, incultos e letrados. Tanto que quando Pedro pregou pela primeira vez em Atos, as pessoas olhavam: não é aquele galileu, homem inculto, homem iletrado?
e eles reconhecem que Pedro estava com Jesus, só pelo jeito de Pedro falar. Quando Pedro negou a Cristo também, você certamente estava com Jesus, seu jeito de falar o denuncia. O que eu quero trazer com tudo isso? Os apóstolos, eles eram homens simples, também homens que, se pensassem, nós não somos capazes de cumprir a missão, mas Jesus escolheu eles para cumprir a missão. E olhando parece até estranho, mas dentre os 12, talvez aos nossos olhos humanos, o mais capaz de cumprir a missão era Judas o Iscariotes. Judas, o que traiu Jesus. Ele não era galileu, ele tinha algum estudo a mais, porque ele cuidava das ofertas dos apóstolos, mas não foi ele que cumpriu a missão. Qual a diferença de Judas para esses 11 aqui que permaneceram fiéis? O coração deles estava disposto a aprender, estava disposto a obedecer. O de Judas não. Judas queria fazer sua vontade, estava agoniado e traiu Jesus, e aconteceu a história que vocês bem conhecem. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Essa é uma frase conhecida. Alguns pastores até não a usam porque dá a impressão que, se eu sou um chamado, Deus vai me capacitar. Mas não significa que você deve esperar a capacitação de braços cruzados e só esperar alguma coisa mágica vir, alguma coisa divina. Para você se capacitar, você precisa estar disposto a ir, a estudar, a aprender, orar, a conversar com outros sobre isso. Lembremos que quando Mateus foi chamado, ele estava lá na mesa coletando impostos. Jesus falou: vem e segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Quando Jesus chamou os 3 pescadores, Pedro, Tiago e João, eles estavam limpando suas redes. O que eles fizeram com Jesus, quando Jesus disse: vem e segue-me? Abandonaram as redes e seguiram a Jesus. Então, o primeiro passo é ir, é estar disposto a obedecer. Eles não pensaram: não, eu não vou porque eu não estou preparado. Realmente, eles não estavam preparados. Mas eles pensaram: se Jesus me chamou, eu vou, porque Ele que irá me capacitar. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. E essa capacitação vem quando você decide obedecer. É o primeiro passo. Decida obedecer. O que ele impede de obedecer a esta ordem? Medo de não saber falar, medo de não ter sustento, medo de não ter tempo, de abandonar seu conforto, de ser: já estou muito velho para decidir isso agora, deixa para os mais jovens. Ou: eu sou muito jovem, deixa para quando eu for mais velho. Quais são os temores do seu coração que lhe impedem de obedecer a Deus? Essa é a única coisa que precisamos fazer: decidir obedecer. O resto é Deus que irá fazer conosco. Em Mateus 28, nós lemos aqui o texto de Marcos 16 e 15, e de pregar o evangelho a toda criatura. Em Mateus temos a mesma ordem, só que trazida por outro evangelista. Jesus disse: ide, portanto, fazeis discípulos. E lá no final ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso aí já deveria ser motivação suficiente para nós irmos. O Cristo que disse ide é o que disse que estará conosco todos os dias. E se nós olharmos lá em cima, não é qualquer pessoa que está conosco. A pessoa que está conosco é aquela que disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A pessoa que tem toda a autoridade no céu e na terra é a que disse: eu estarei com vocês. Então vão e preguem o evangelho a toda criatura. É só dar o primeiro passo, decidir obedecer. E Jesus está conosco através do seu Espírito, que Ele prometeu lá em João 14, 15 e 16. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo está conosco todos os dias. Aquele que diz: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, é aquele que disse: vão e preguem o evangelho a toda criatura. Se Deus tem acendido uma chama missionária, por que não considerar um seminário, talvez? Por que não se tornar um missionário de tempo integral? E mesmo que você fale: não, mas eu não sinto o chamado para ser missionário de tempo integral, você deve saber que você pelo menos é um missionário itinerante e deve pregar a toda criatura onde você estiver. Pregue o evangelho, se capacite. A capacitação vem quando você decide obedecer. Você busca estudos, você faz cursos. O Seminário Batista Regular da Amazônia, por vezes, está trazendo cursos, palestras.
Participem, incentivo que participem, não só aos que o SEBRAM oferece. As nossas igrejas batistas regulares também oferecem treinamentos missionários. Nós temos conferências missionárias como essa que nós estamos participando aqui na Betel. Faça teologia, ore, evangelize, peça ajuda de outros, leia livros sobre missões, sobre evangelismo. Estes não são deveres só daqueles que foram chamados para serem missionários integrais. É o dever de todo cristão se preparar para missões, porque nós somos chamados para isso. Um cristão jamais desenvolverá um coração missionário se não compreender que missões não são uma opção, mas uma ordem. Sempre peço para que no final de cada ponto de mensagem, a igreja leia ou o versículo ou a frase que está no slide. Então, peço que todos nós leiamos juntos a frase. 1, 2, 3. Um cristão Então temos aqui a ordem: ide e pregai. É a primeira coisa que um cristão deve entender para ter um coração missionário. Mas só entender a ordem não é o suficiente, porque por vezes, se só entendermos a ordem, vamos fazer por obrigação. É uma ordem, eu tenho que obedecer. Por isso, a segunda parte que eu trago é sobre a graça de missões. Jesus disse: ide e pregai. Mas não é para pregar o que nós temos desejo, eu vou pregar o que eu sinto aqui. Ele deu uma ordem sobre o que pregar. Pregar o evangelho. Se eu perguntar de qualquer pessoa aqui, provavelmente o que é evangelho? Talvez vai surgir a resposta clássica do significado do termo. Evangelho são as boas novas, significa boas novas. Mas e se eu perguntar, quais são as boas novas? Será que de uma maneira simples, os irmãos conseguiriam trazer o que é o evangelho? De uma maneira bem resumida, porque nós podemos ser perguntados a qualquer momento, o que é o evangelho? Me pregue o evangelho. A gente canta a palavra evangelho, a gente fala evangelho, mas será que a gente sabe explicar o que é o evangelho? São as boas novas. Mas que boas novas são essas? Que boas notícias são essas? O anjo no nascimento de Jesus disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Temos aqui as boas novas sendo anunciadas, o nascimento do Salvador. Paulo, ele define o evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Logo nós vemos que o evangelho está relacionado com salvação. Temos o Salvador nascendo, evangelho. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê é evangelho. Temos aqui a presença de salvação no evangelho. Paulo também em Efésios, falando sobre a salvação, ele descreve o estado que o crente estava antes de aceitar a Cristo. Nós lemos lá, espiritualmente mortos em nossos delitos e pecados. Nós lemos que vivíamos conforme os padrões mundanos. Vemos que fomos influenciados por Satanás. Éramos filhos da desobediência. Andávamos segundo os desejos da carne e éramos destinados à ira por natureza, que é uma parte mais pesada do versículo. E éramos por natureza filhos da ira. Imagina ser filho da ira de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é 100% justo. Naturalmente, todos nós nascemos filhos da ira de Deus. Mas o versículo não termina aí. Ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Evangelho, a salvação pela graça. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O Evangelho é a mensagem da salvação pela graça mediante a fé. Temos aqui também um resumo do Evangelho dado por Paulo em 1 Coríntios. Irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. A mensagem da salvação sempre está acompanhada do Evangelho. Se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Um resumo do Evangelho: Jesus Cristo morreu para que nós fôssemos salvos pela graça mediante a fé. Este é o Evangelho da graça de Deus. Eu expliquei no testemunho sobre essas 5 cores. E acredito que os irmãos conhecem também essas 5 cores que são apresentadas para as crianças, né? Muitos de nós já vimos essas cores. O que essas cores são? Nada mais são do que o Evangelho resumido em 5 cores para ensinarmos as crianças. O que isso quer dizer? O Evangelho ele é tão simples que até uma criança consegue entendê-lo. Ele é tão simples que uma criança consegue explicar para outra criança o que é o Evangelho. E muitas vezes nós adultos não sabemos explicar o Evangelho. Quando até uma criança ensina outra criança sobre ele, usando as 5 cores do plano de salvação. Deus nos ama, mas todos nascemos pecadores e o pecado nos separa de Deus. Por isso ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer por nós. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Por isso deve continuar crescendo até alcançarmos ao céu. E a gente explica a maneira de crescer detalhadamente. O Evangelho, se a gente for olhar profundamente, ele é meio complexo, né? Ele não é tão simples. Temos alguns termos difíceis, ao sacrifício propiciatório de Jesus Cristo. Mas o Evangelho, nós não precisamos entender esses termos complexos para entendê-lo. Ele é simples a esse ponto, as 5 cores. As complexidades nós vamos entendendo com o tempo, estudando. O suficiente para crer é isto aqui. O suficiente até para uma criança crer em Cristo. O Evangelho é a manifestação da graça de Deus e é a notícia que nós podemos ser salvos por esta graça. Pastor Sidney Alexandre, ele tem uma frase onde ele diz: graça é sinônimo de elegância. Por que ele diz isso? Porque o Evangelho é algo bonito de se ver. O Evangelho é algo belo de se ver nas outras pessoas sendo alcançadas pela graça. O Evangelho é algo bonito de ver em nós mesmos. Nós fomos alcançados por esta graça. Pessoas sendo tiradas do mais profundo poço de pecado e ganhando uma vida completamente restaurada. Pastor Antônio Marcos diz que o Evangelho é Deus destruindo as obras de Satanás em nós. Isso é Evangelho, essa elegância, essa graça. É Deus destruindo as obras de Satanás em nossas vidas e nos trazendo para a sua graça a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha que privilégio, tudo isso por causa do Evangelho. Uma vida completamente perdoada. Isso é graça. Ele nos regenera completo e não pela metade. Ele renova e não recicla. Deus, ao pegar, ele não dá uma limpada. Ele renova por completo. Não é só uma reciclagem. Não é uma reforma de uma casa. Ele destrói a casa e constrói uma nova. Você mesmo pode ser um exemplo da graça de Deus. É só pensarmos em nossos testemunhos aqui. Quem nós éramos antes de aceitarmos a Cristo. E nós devemos conhecer várias pessoas que também foram alcançadas pela graça de Deus. Podemos trazer vários exemplos. O fulano ele era assim, mas hoje ele é salvo em Cristo pela graça de Deus, mediante a fé. Temos a ideia errada que o Evangelho é apenas para ímpios. Os crentes acham que o Evangelho é para pregar a ímpios. O Evangelho ele é para pecadores. E todos nós continuamos pecadores. Então, existe uma frase de autor desconhecido que diz: devemos pregar o Evangelho a nós mesmos todos os dias. O Evangelho não é só para os de fora, é para nós mesmos todos os dias. Nós entendermos o que é a graça de Deus. O Evangelho ele não é só a porta para o céu, ele é também todo o caminho até o céu. Isto é graça. E nós devemos lembrar também que nós fomos alcançados por esta graça. Mas existem milhões que não foram alcançados. E aqui quero trazer algo. Quando algum pregador diz: existem milhões que não ouviram do Evangelho, a nossa mente vai lá para a Ásia, a nossa mente vai lá para a África, vai lá para o povo do interior, os ribeirinhos, as tribos indígenas, sendo que dentre esses milhões está o nosso vizinho, está o nosso parente, está pessoas com quem nós conversamos todos os dias. Não precisamos ir muito longe para nós encontrarmos pessoas que precisem de Jesus Cristo. No seu trabalho, provavelmente alguém precisa de Jesus. Na sua escola, provavelmente alguém precisa de Jesus. É só pensarmos um pouco. Os milhões estão perto da gente. Não estão lá na Ásia, lá na África. Eles estão próximo de nós para nós pregarmos. Pessoas que convivem conosco todos os dias e ainda não ouviram o Evangelho. Pelo menos, não de nós mesmos.
Até mesmo aquele entregador de água, de gás que vai na sua casa periodicamente. Talvez o Uber que você pede, as pessoas que andam de Uber. O doutor que lhe atende nas consultas. Existem pessoas em contato conosco todos os dias que precisam do Evangelho. Se nós realmente entendêssemos o valor da graça que nos salvou, não conseguiríamos ficar calados. Nossos corações queimariam para anunciar as boas novas do Evangelho. A melhor notícia, ela merece ser espalhada. Nós vemos que geralmente quando temos um casal, se casaram após alguns anos, a esposa ficou grávida. A notícia se espalha, porque é uma notícia alegre, é uma notícia de alegria. Temos aqui irmãs grávidas na igreja, né? Estão prestes a ter um neném. Quando nascerem, a notícia vai ser espalhada na igreja. Nasceu o fulano, a fulana. Quando o irmão está orando muito por um emprego, e de repente ele consegue esse emprego, a notícia se espalha. O irmão que estava orando por um emprego conseguiu. Mas por quê? A melhor notícia de todas não é espalhada com o mesmo entusiasmo. A notícia é que Jesus Cristo morreu por nós, pecadores. Você foi alcançado pelo Evangelho porque alguém pregou para você. Mas há muitos que ainda não foram e você ainda não pregou para eles. Alguém pregou o Evangelho para a pessoa que pregou para você e agora o Evangelho está nas suas mãos. Essa parte aqui eu me lembrei da mensagem de ontem do pastor Aaron. Ele falou sobre o exemplo da castanheira, que o esquilo cai lá o ouriço, o esquilo enterra aquelas castanhas, depois não sabe mais onde ele enterrou e a castanheira nasce. Vai cair outro ouriço, outro esquilo vai pegar aquela castanheira, vai fazer o mesmo processo. Sempre cai um ouriço é porque algum esquilo anterior plantou. O Evangelho é muito semelhante. Ele chegou a nós porque alguém pregou para nós. E esse alguém que pregou para nós também recebeu o Evangelho de outra pessoa. Então vamos vendo que foi passando de pessoa para pessoa até chegar na gente. E quando chegou em mim, o Evangelho parou em mim ou eu dei continuidade? O Evangelho está nas nossas mãos para passarmos para outras pessoas e essas outras pessoas passarem para outras pessoas. É assim que funciona o Evangelho do Reino de Deus. Algo muito interessante que cito nessa parte é a conferência missionária que teve na Igreja Batista Regular da Graça, onde algo interessante aconteceu, algo que talvez não é tão comum de acontecer. O missionário Osmar, da Missão Paulo de Tarso, chegou ao púlpito e disse que ele se converteu numa mensagem do pastor Tabajara. E o pastor Tabajara estava lá naquela conferência. E o missionário Osmar também falou que ali naquela conferência estava um jovem que se converteu na mensagem dele e aquele jovem estava se preparando para ir ao campo. E nós vemos ali 3 gerações alcançadas pelo Evangelho, um pelo outro. E futuramente outro jovem também vai se converter na mensagem daquele jovem que está se preparando para ir ao seminário. Isso é o Evangelho. Ele não deve parar em nós, ele deve passar para outras pessoas. Não seja egoísta, guardando o Evangelho apenas para si mesmo. Conta-se a história que existia uma empresa de calçados que enviou 2 consultores para a Índia. E lá esses 2 consultores foram para regiões diferentes da Índia para vender sapatos. Um dos consultores chegou lá, olhou para os indianos e decepcionado ligou para o seu patrão, onde ele disse: esse projeto será um fracasso, ninguém usa sapatos aqui. Enquanto o outro consultor que estava em outra região também olhou para os indianos e feliz ligou para o seu patrão: esse projeto será um sucesso, porque ninguém usa sapatos aqui. Enquanto um viu dificuldade, o outro viu oportunidade. Oportunidade de apresentar o sapato para aquelas pessoas. Ele podia mostrar os benefícios para aquelas pessoas. Olha só como o sapato deixa nós caminharmos mais confortável. Olha só como ele nos deixa mais estiloso. Olha só como ele evita calos nos nossos pés. E o outro viu dificuldade. Ninguém usa sapato, então eles não vão querer. Quantas vezes olhamos para pessoas sem Cristo e também não vemos a oportunidade diante de nós? Nós não estamos oferecendo sapatos para evitar calos e infecções. Estamos anunciando o Evangelho da Graça para livrar almas do inferno. Não estamos falando de um conforto temporário que o sapato traz. Falamos do Evangelho da Graça que leva à vida eterna. Não apresentamos algo corruptível. Um sapato, por mais boa que seja a marca dele, algum dia ele irá deteriorar e precisaremos comprar outro. Mas estamos falando do Evangelho da Graça, que é permanente, que é eterno, que nos transforma por completo. Precisamos mostrar ao povo que eles precisam do Evangelho.
Precisamos mostrar ao povo como o evangelho transformou nossas vidas. Aquele consultor, como é que ele vai vender aquele sapato para aquele povo? Ele vai mostrar que ele usa sapatos. Olha só como eu uso sapatos e olha só as vantagens que eu tenho ao usar esse sapato, os benefícios que eu tenho ao usar esse sapato. Assim, nós devemos pregar Cristo às pessoas. Nós devemos mostrar como Cristo mudou nossas próprias vidas. Se não mostrarmos mudança, como eles irão querer o Cristo que nós temos? Se não verem os benefícios que Cristo nos deu, a graça de Cristo deu em nossas vidas. Mais um exemplo, contei aqui sobre meu pai em recuperação do AVC. Logo que ele chegou do hospital, uma jovem chamada Joyce do Espírito Santo, ela se voluntariou para ir lá em casa e oferecer algumas sessões de fisioterapia para o papai. Joyce do Espírito Santo, não sei quantos aqui conhecem, ela é uma jovem da Igreja Batista Regular Tessalônica. Talvez os jovens devem conhecer, de acampamentos. E ela é fisioterapeuta e ofereceu essas sessões de fisioterapia. Só que em um período ela não pôde ir, e ela passou um tempo afastada. E nós continuamos fazendo os exercícios com o papai lá em casa. Logo no começo, ele não conseguia andar nem sentar direito. Mas com esse tempo afastado, nós fazendo o exercício com o papai, Joyce do Espírito Santo voltou. E empolgado, nós quisemos mostrar uma novidade para ela. Pegamos o papai e ele ficou de pé. E conseguiu até dar alguns passos com apoio, como nós vemos aqui na foto. Quando ela viu isso, ela disse: é por isso que sou fisioterapeuta. A reação que nós devemos ter deve ser semelhante com missões. Quando nós vemos pessoas alcançadas por Jesus Cristo, é por isso que eu sou missionário. É por isso que eu sou cristão. Porque eu estou vendo pessoas sendo transformadas. Assim como Joyce ficou feliz, porque pelo seu trabalho, pessoas estão sendo recuperadas de doenças como AVC. Mas nós não estamos recuperando pessoas de doenças como AVC. Nós estamos pregando o evangelho que livra do pecado, o maior câncer da humanidade. Deus já preparou pessoas para entender o evangelho que você sabe explicar. Essa é uma frase do Haggai Brasil, que é um instituto que trabalha líderes, principalmente com foco no evangelismo. E essa frase me chamou a atenção. Deus já preparou pessoas para entender o evangelho que você sabe explicar. Você sabe que o evangelho, como nós explicamos, ele é tão simples que uma criança ensina a outra criança. Então, nossa preocupação não deve ser: será que a pessoa vai entender o que eu vou explicar? Será que a pessoa ela vai se converter quando eu explicar? Nossa preocupação não é essa. Jesus mandou ir e pregar. A parte de conversão é do Espírito Santo. E, entre aspas, digamos que é a parte mais difícil. Claro, para ele não existe dificuldade. Mas, olhando na nossa perspectiva humana, a parte mais difícil não está com a gente, que é de converter pecadores com corações endurecidos. Essa parte está com o Espírito Santo. Nossa parte é ir e pregar. Deus já preparou pessoas para entenderem o evangelho. Quem são essas pessoas? Nós não sabemos. Quem são os que irão se converter? Não sabemos. Ou se nós vamos plantar uma semente aqui e a pessoa se converterá lá no futuro, mesmo que nós não saibamos, nossa missão é só pregar. A conversão fica com o Espírito Santo. Um cristão jamais desenvolverá um coração missionário se não compreender o evangelho da bela graça de Deus que o salvou. Vamos ler essa frase todos juntos? 1, 2, 3. Um cristão Então nós vemos aqui que temos uma ordem, mas só entender ela nos leva para uma obrigação. Mas não é isso, nós fazemos com prazer, porque nós fomos alcançados pela graça de Deus, então nós vamos e anunciamos, porque entendemos essa graça de Deus. Mas por último, nós devemos fazer isso também com amor. Porque no último ponto do versículo, ide pregar o evangelho, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se nós não tivermos amor, é impossível pregarmos a toda criatura, porque nós vamos fazer seleção. Eu não gosto dessa pessoa, não vou pregar para ela. Não, essa pessoa está com cara que ela não vai entender o que eu vou falar, então não vou pregar para ela. Só é possível pregar a toda criatura se nós tivermos amor. E amor como Deus nos amou. A Bíblia afirma que Deus amou o mundo, que Deus provou o seu amor ao enviar Jesus Cristo na cruz, tendo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui gostaria de desfazer um clichê.
Deus odeia o pecado, mas ama pecadores. A ideia bíblica é que Deus ama pessoas, mesmo essas pessoas sendo pecadoras. Não é que ele ama os pecadores, ele odeia o pecado, mas ele ama pessoas, mesmo essas pessoas sendo pecadoras. É o que o versículo diz. Tendo Cristo morrido por nós, pessoas, ainda sendo pecadores. Pense em você quando a graça de Cristo o alcançou. Perdido, inclinado à rebeldia, inimigo de Deus. Deus não precisou de uma razão para nos amar. Ele só nos amou e entregou o seu Filho para morrer na cruz. E essa é a maior evidência do amor, porque Deus prova o seu próprio amor para conosco. E falar do Evangelho é um ato de amor. Para cumprir essa missão, precisamos amar como Deus ama. E a Bíblia ordena: amem uns aos outros assim como eu vos amei. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Como é que Deus nos amou? De maneira incondicional. Logo, nós devemos amar também de maneira incondicional. Ou seja, não há razões. Não há olhar para a pessoa e falar: não gostei muito dessa pessoa por causa disso ou aquilo. Pregar o Evangelho para ela é um ato de amor. E lembrar, ter afinidade com uma pessoa é uma coisa, amar essa pessoa é outra. Quando Jesus diz: amem seus inimigos, eu nunca vou ter afinidade por um inimigo, mas é possível amá-lo. Nós vamos explicar melhor no decorrer. Se você diz que ama alguém e não fala de Cristo para essa pessoa, você não pode dizer que ama essa pessoa. Se você conhece uma pessoa e não a ama, logo está descumprindo a ordem bíblica de amar a toda criatura, inclusive os inimigos que nos perseguem. O nosso amor é demonstrado quando pregamos o Evangelho, quando oramos por aquelas pessoas, quando perdoamos aos que nos fazem mal. E algumas pessoas confundem: mas eu sou gentil com o meu vizinho, se ele precisar de ajuda eu dou uma cesta básica, eu dou um rancho para ele, quando ele precisa de ajuda eu ofereço. Só que o seu testemunho, por mais bíblico que seja, ele não é o suficiente para você pregar o Evangelho apenas com suas atitudes. Suas boas atitudes, sua gentileza, não diz para a pessoa: Deus te ama, você é pecador, Jesus Cristo morreu por você e você precisa aceitá-lo para ser salvo. Suas boas atitudes talvez mostrem que Deus é bondoso, mostrem que Deus é misericordioso, mas pregar o Evangelho é necessário falar. É bom ser gentil, é bíblico ter esse bom testemunho, mas não é só isso. Precisa falar, precisa pregar o Evangelho. Viver o Evangelho é uma expressão de sacrifício. Se para pregar o Evangelho eu preciso de amor, e Jesus Cristo nos amou sacrificialmente, logo nosso amor também deve ser sacrificial. Porque é fácil pregar para amigos, é fácil pregar para pessoas que nós gostamos. Mas quando o assunto é pregar para inimigos, pessoas que nos odeiam, pessoas que nos fizeram mal, é outro assunto. Por isso é necessário o amor da mesma maneira que Deus nos amou, um amor sacrificial. Precisamos fazer sacrifícios. Pregar a toda criatura inclui os difíceis, inclui aqueles que nos causaram dor, exige renúncia. Charles Stury, que é um missionário, ele tem uma frase que diz: se Jesus Cristo é Deus e se sacrificou por mim, não há nenhum sacrifício tão grande que eu não possa fazer. Nenhum sacrifício que nós fizermos será comparado ao que Jesus Cristo fez por nós. Se Jesus morreu para me salvar, mesmo eu sendo um miserável pecador, eu não tenho o direito de negar o Evangelho a alguém, porque Jesus Cristo não negou para mim. Qual sacrifício você está fazendo pelo reino de Deus? Que sacrifício você está fazendo por missões? Contando um último testemunho, temos a história de Corrie ten Boom. Não sei quantos conhecem essa mulher, Corrie ten Boom e sua irmã Betsy. Acredito que faltou alguma parte aqui no meu roteiro. Todos aqui devem conhecer a frase: você não fez mais do que a sua obrigação. Acredito que nós ouvimos essa frase de nossas mães, né? Pelo menos todo mundo ouviu uma vez essa frase de nossas mães. Jesus Cristo tem uma frase muito parecida também no Evangelho, em Lucas capítulo 17. Ele conta na parábola que o Senhor tinha lá o seu gado, a sua fazenda, e tinha um servo. O servo cuidou da fazenda, alimentou o gado, cuidou de toda a plantação. Jesus pergunta: no final, o Senhor deve falar para seu servo: te senta e come, já que você já fez tudo? Não. Jesus disse que esse Senhor falará:
serve a minha mesa, serve todo o meu alimento, espera eu comer, aí que você come. Jesus pergunta, o Senhor deve agradecer aquele servo por ter feito o que ele foi ordenado? E o versículo diz, não estou enxergando, somos servos inúteis porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Aqui entra a diferença de um servo cristão, porque nós não fazemos apenas o que nos foi ordenado como uma ordem, nós entendemos a graça de Deus que nos alcançou e fazemos com amor aquilo. E quando fazemos com amor, não precisamos ficar presos às ordens, a gente faz até mais pelo reino de Deus, porque fazemos com prazer. Nós temos a ordem que foi dada, nós entendemos a graça que nos alcançou e logo nós fazemos com amor. Aí não seremos servos inúteis. Mas se só fazemos a ordem porque foi uma ordem por obrigação, somos servos inúteis. Fizemos apenas o que nos foi ordenado. Agora sim, chegamos ao testemunho final, Corrie ten Boom e sua irmã Betsy. Não sei quantos conhecem Corrie, mas ela foi uma jovem que viveu durante o período da Segunda Guerra Mundial e ela ajudou vários refugiados judeus e de outras nacionalidades também em sua casa, correndo risco de ser pega pela polícia, de ser maltratada. E ela evangelizava um por um das pessoas que ela ajudava. Eles tinham até treinamentos de emergência. Caso alguém bata na porta, a gente vai acionar o sino, todos correm para o quarto secreto, e eles treinavam isso, porque eles viviam sob constante perseguição do exército nazista. Mas, infelizmente, um dos dias ela foi pega pela polícia alemã e foi levada ao campo de concentração lá em Ravensbrück. Lá, Corrie, ela já estava desesperada. Toda a história vocês podem ver nesse livro chamado Refúgio Secreto. Recomendo que todos leiam esse livro alguma vez na vida. Ele conta a história de Corrie, quase como se fosse um diário. E lá, naquele campo de concentração, passando fome, abuso pelos soldados, um lugar lotado, úmido, insalubre, com condições inumanas, ela pergunta, Corrie pergunta para sua irmã Betsy, Betsy, até quando tudo isso vai durar? E Betsy é uma das personagens mais incríveis desse livro, que ela sempre mantém a calma. E ela respondeu, talvez muito, muito tempo, talvez anos, mas que maneira melhor poderia existir de passar nossa vida? Corrie, se as pessoas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Precisamos encontrar uma forma, você e eu, não importa quanto tempo leve. Olha que incrível essa mulher Betsy. Estando naquele lugar insalubre, passando fome, abusos, essas pessoas foram ensinadas a odiar. Nós precisamos ensiná-las a amar também. Depois de um tempo, seguindo a história, Corrie foi solta ali daquele campo em Ravensbrück por um erro burocrático. O nome dela, de alguma forma, algum erro que aconteceu ali, foi parar na lista de quem precisava sair dos campos. Por um erro burocrático. Aos olhos humanos, um erro. Deus estava prescrito tudo aquilo. Betsy ficou nos campos de concentração e, infelizmente, morreu lá naqueles campos, junto com o pai de Corrie também. Corrie foi a única que escapou ali daqueles campos de concentração. E lembrando, nenhuma das duas tinha nenhuma formação teológica. Só eram pessoas com o coração disposto a servir, a cumprir a ordem de missões, entendendo a graça de Deus em suas vidas e fazendo com amor. Corrie, após sair dos campos de concentração, começou a dar palestra nas igrejas, pregar sobre o amor, sobre o perdão, sobre toda a sua história. Só que algo inusitado aconteceu em uma das suas palestras. Final do culto, Corrie estava saindo e lá na porta, lá no final, ela encontra um homem. Quando ela olha para esse homem, ela o reconhece. É um dos soldados que a maltratou lá na época que ela estava nos campos de Ravensbrück, lá na Alemanha. Um dos soldados que humilhava ela e sua irmã. Ela falou que olhando para o soldado, ela lembrava da sua irmã. Sua irmã Betsy, ela tinha anemia, ela era doente, e ela lembrava da sua irmã branca, sentindo dor, fome e sendo humilhada por esse soldado. O soldado estendeu a mão e disse, como a senhora falou em sua palestra, Jesus perdoou os meus pecados, não é mesmo? Imagine só essa situação. O homem com suas mãos estendidas, o homem que lhe humilhou, que lhe maltratou, pedindo perdão de você ali, anos depois. Agora, o que Corrie falou, eu irei ler no próprio livro, na íntegra, Refúgio Secreto. Sua mão estava esticada para apertar a minha.
E eu, que tanto pregava às pessoas sobre a necessidade de perdoar, mantinha minha mão abaixada. Ainda enquanto os pensamentos raivosos e vingativos fervilhavam dentro de mim, eu percebia pecado neles. Jesus Cristo morreu por esse homem. Poderia eu pedir mais? Senhor Jesus, orei, perdoa-me e ajuda-me a perdoá-lo. Tentei sorrir, lutei para levantar a minha mão, não conseguia. Eu não sentia nada, nem a menor centelha de carinho ou humanidade. Então sussurrei uma oração silenciosa: Jesus, eu não consigo perdoá-lo. Dá-me o teu perdão. Então, quando peguei sua mão, a coisa mais inacreditável aconteceu. Uma corrente que quase me sufocou parecia fluir de mim para ele, através do meu ombro, pelo meu braço e da minha mão, enquanto meu coração derramava amor por aquele estranho. Então descobri que a cura das engrenagens do mundo não está em nosso perdão, muito menos em nossa bondade, mas em Jesus. Quando ele nos diz para amar nossos inimigos, juntamente com a ordem, ele nos dá seu próprio amor. Veja que testemunho incrível esse de Corey. Não estava conseguindo perdoar, fervilhava vingança, mas quando ela decidiu, aí está o segredo, decidir. Não é esperar sentir nada. Se ela esperasse sentir, ela só ia sentir ódio daquele homem. Mas ela decidiu cumprir a ordem. Vou apertar a mão. E o amor transbordou nela a ponto de quase sufocá-la, porque ela decidiu amar aquele homem. Isso é amor. Corey decidiu amar mesmo sem sentir, porque o amor verdadeiro não espera sentimento. Ele decide obedecer a ordem: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, de maneira incondicional e de maneira sacrificial. Você precisa fazer sacrifícios, renunciar a si mesmo e permitir que o amor de Deus transforme seu coração, para que você também fale do amor dele a outros e essas vidas sejam transformadas. Um cristão jamais desenvolverá um coração missionário se não amar a Deus de todo o coração, amar as pessoas como Cristo amou e abraçar a missão com o mesmo amor que moveu Jesus à cruz. Pela última vez, nesta manhã, vamos ler? 1, 2, 3. Um cristão... Cristão e missionário são termos praticamente inseparáveis. Ser cristão não é apenas quem Cristo, é também viver para torná-lo conhecido. Se você afirma ser um cristão, precisa entender que a vida cristã carrega uma ordem: ide por todo mundo e pregai. Um verdadeiro cristão se maravilha com a maravilhosa graça que o alcançou e o restaurou. Por isso ele não consegue ficar indiferente ao estado eterno dos que ainda não foram alcançados. Por isso ele prega o evangelho. Seu coração deve transbordar de amor por Deus pelas pessoas. Por isso devemos pregar a toda criatura. Vamos baixar nossas cabeças? Ter um coração missionário não é sobre geografia, é sobre disposição. Não é sobre cruzar oceanos, é sobre cruzar a rua de sua casa, cruzar o bairro de sua casa, sua agenda, cruzar até mesmo seu orgulho. É enxergar cada pessoa como uma alma que Deus quer salvar. É ter um coração tão cheio de Deus que não consegue ignorar o vazio do mundo. O problema nunca foi falta de oportunidades, foi falta de corações dispostos. John Wesley orava: Senhor, não permita que eu viva inutilmente. Nós fomos chamados para servir em missões. E um servo não tem escolha, ele obedece. Esta está a diferença de um servo de Cristo. Ele obedece à ordem por causa da gratidão que ele tem por Deus ter usado de graça na sua vida. E ele faz sua missão com amor. A pergunta é: o que você está esperando para não viver mais inutilmente? O que está esperando para servir em missões, como nos foi ordenado? Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor deixa para cada um de nós entendermos nosso propósito nesta terra. Por que o Senhor nos chamou? Que nós venhamos entender, todos nós fomos chamados para cumprir a ordem de ir e pregar. E que nós venhamos fazer isso com amor, por causa da graça que nos alcançou. E que nós venhamos também espalhar esse evangelho da graça, Senhor. Venha ser com a Igreja Batista Regular Betel, que esta igreja também venha espalhar Teu amor, que venha espalhar o evangelho da graça aqui nesse bairro, que as pessoas que são daqui também venham espalhar o Teu evangelho da graça onde quer que elas estejam, como missionários que o Senhor chamou a todos nós para sermos. Ser com a restante desse dia,
com a conferência de missões que também continuará logo mais à noite. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Senhor, se eu não vivi pra te servir, se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui, se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não dediquei, se teu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. A igreja pode cantar comigo? Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se os talentos eu não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Amém? Agradeço à Igreja Batista Regular Betel por essa oportunidade, que todos nós venhamos cumprir nossa missão, que essa igreja venha ser luz aqui neste bairro.